Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 12, com o tema do julgamento à ressurreição. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versículos 17, 18 e 28, 30, capítulo 20, versículos 6 e 10. A palavra-chave é ressurreição. E vamos abordar nesta lição a prisão e a condenação de Jesus. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. A ressurreição de Jesus. O Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Para uma melhor compreensão desse plano, esta lição aborda 3 momentos essenciais: a prisão e a condenação de Jesus, a sua crucificação, morte e sepultamento e, por fim, a sua gloriosa ressurreição. Podemos incentivar os ouvintes a perceberem como os textos bíblicos da leitura bíblica em classe demonstram o cumprimento das Escrituras e a manifestação do amor divino. Esses textos nos convidam a refletir sobre a cruz e a ressurreição como pilares da nossa fé e esperança. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. O ato da prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Tendo encontrado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era. Levando-o à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado em seguida. Depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de
escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote de tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. A prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-no para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como Lugar da Caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos, sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente, no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não tinham e não continham água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. No versículo 38, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastarda. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. O caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. O capítulo 20 é o clímax do Evangelho. 4 das 5 sessões neste capítulo contêm estados semelhantes para os discípulos. Cada sessão começa com um estado de medo ou dúvida e termina com alegria e fé fortalecida. As aparições pós-ressurreição fazem com que a fé vivifique. No capítulo 20, todas estas aparições acontecem em Jerusalém. A crença vem com esta compreensão da ressurreição. A ressurreição é a base da fé cristã. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, também confirma este fato concernente à fundação do cristianismo. Agora, a fé pode vir à existência. Sua meta está no lugar certo. Esta é a razão das pessoas não serem salvas à parte de Jesus e sua ressurreição. É essencial que os dois apóstolos mais importantes vejam o sepulcro vazio e que sua fé se complete. Depois de ter começado em João,
2:11, este é o testemunho apostólico. Contudo, João comenta que eles ainda não entendem a Escritura. Em outras palavras, algo está faltando, se bem que eles passaram do medo para a fé. No Novo Testamento, o fator mais importante que o sepulcro vazio é as aparições pós-ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.